Esse testemunho mostra-nos a realidade da bruxaria e do satanismo, do ponto de vista de um homem com experiência pessoal. O primeiro assassinato que eu assisti foi a centímetros de distância de mim, quando saí para ir comprar leite. Foi apenas a 3 metros à minha frente. Dispararam contra o rapaz tipo 7 vezes. Deram-lhe 7 tiros. Era um rapaz jovem. Eu já vi mortes e mortes e mortes, de maneira que para sobreviver nas ruas do Bronx Sul, tem de ser um assassino, um esperto, tem de ser manhoso. A linhagem do meu pai era só de bruxos e feiticeiros. Nós vivíamos de bruxaria. Tínhamos um contrato diretamente com o diabo. Quando eu tinha 8 a 9 anos, eu vi o meu pai ir para o quarto adorar o diabo. E eu conseguia sentir a presença do diabo entrar naquele quarto. E meu pai adorava ou falava em línguas demoníacas e colocava flores, velas e água, das 19 da noite até as 5 da manhã. Eu já ia à igreja do diabo, ia à igreja da bruxaria. Estava sendo treinado para ser um feiticeiro. Estava sendo treinado por bruxas que estavam na religião há 30, 40 e até 50 anos. Estavam me treinando para aprender a falar com os principados, espíritos do solo e o próprio diabo. Tu não pode falar com o diabo, sem mais nem menos. Tens que ganhar o direito de falar com ele. O primeiro assassinato que eles fizeram no meu bairro foi aqui. O demônio esfaqueou a senhora 52 vezes e cortou-lhe as orelhas. E depois eu e meus irmãos estávamos a passear com as filhas dela e voltamos à sua casa para trazê-las de volta. E as filhas acharam a mãe cortada aos pedaços. Eu estava brincando no pátio da escola com amigos e chegou um pastor. E tinha uma banda e começaram a cantar músicas e as pessoas começaram a se juntar no pátio. E era uma atmosfera incrível, uma felicidade incrível. E em minha casa não era assim. Esse pastor subiu no palco e começou a falar de uma história da Bíblia e como Deus ama todos e coisas assim. E pela primeira vez eu fiquei interessado. Uau! Talvez Deus me ame mesmo. Talvez Deus me queira. Talvez Deus queira minha família. Queira tocar em mim, na minha família. Talvez Ele queira mudar a minha família. Eu disse, bem, eu posso pegar um pouco disso. Eu quero. Afinal, isso apareceu na minha frente. E pela primeira vez na minha vida eu senti um amor inacreditável, não tenho palavras. E o pastor estava descendo do palco e orava pelas pessoas e tocava nelas. Então eu disse, agora é minha vez, agora Ele vai tocar em mim. Agora Jesus vai me aceitar, vai me mostrar o que é amor. E o pastor passou por mim sem me tocar. Não colocou as mãos em minha cabeça, foi andando pela fila e quando passou por mim ignorou-me. Tocou na pessoa a seguir e eu pensei, Jesus não me ama também. O meu pai não me ama, Jesus não me ama. Venho de um lar despedaçado. Jesus gosta que minha mãe seja espancada. Ele gosta que eu e meus irmãos cheguemos à cama esfomeados. Gosta que não haja aquecimento no meu apartamento. Gosta que chegamos à escola e sejamos tratados como estranhos, rejeitados. Então, esse Jesus é tal e qual meu pai. Não tem diferença. Então eu fui para casa, magoado, triste. Lembro-me que uma semana ou 2 depois, eu estava brincando no pátio com meus amigos. E eu ouvi algo cair, bater no chão. Era um colar de voodoo, então eu peguei. Tinha muitas cores. Coloquei-o e foi o meu primeiro contato com o diabo. Fomos a uma casa de leitura de cartas, tarô. Eu só tinha 10 anos. Entramos e a senhora que fazia as leituras, a bruxa, ficou fascinada. Ficou vidrada em mim e dizia, esse menino, nós queremos ele, nós queremos ele. Nós queremos o rapaz. Nós, os espíritos, que é a santeria. Nós o queremos. A santeria, que é o espiritismo em espanhol. Santeria, eles dizem que é a adoração dos santos, mas não é. É a adoração de demônios. Nós o queremos, e se não entregar para nós, ele vai perder a sua visão em 30 dias.
Então minha mãe estava tão desesperada que ela vendeu a mobília, vendeu a sua cama, vendeu tudo que tinha no quarto para obter 227 euros para fazer a minha primeira cerimônia. É que esta senhora colocou tanto medo na minha mãe que a minha mãe teve que dormir no chão. Ela não queria que eu perdesse a vista. Então eles iniciaram no lado negro com 10 anos de idade. Então o primeiro amor, o primeiro encontro que eu tive enquanto menino de 10 anos foi com o diabo. Apareceu, pegou a oferta que foi a minha e colocou 5 colares no meu pescoço. Os 5 colares representam os 5 piores principados, os 5 piores demônios que estão sob o comando de Satanás. Colocou-os no meu pescoço, o que faz parte da santeria, e disse: estes serão os teus guias espirituais, os teus anjos protetores, e vão tomar conta da tua vida daqui para frente. A minha infância me foi roubada. A minha infância foi adorar o diabo, ir à igreja dos demônios. Eu ia à escola dos demônios, das 19 horas às 5 da manhã, ser treinado por bruxas e feiticeiros. Aprendi a chamar os principados e fazer rituais a quem pertence essa região. Quem controla esse principado, qual o nome desse principado, como canalizar poderes. Com 13 anos de idade eu já praticava projeção astral. Deixava meu corpo em casa e ia a outras regiões. Entrava no reino espiritual e lançava maldições no bairro. Colocava o espírito de prostituição, o espírito das drogas no bairro, o espírito do homossexualismo aqui, espíritos demoníacos ali, espíritos de matança, espíritos de suicídio. Eu sabia como canalizar todos os espíritos para o bairro. Com 15, 16 anos de idade, eu ia a hospitais e colocava morte. Matava pessoas porque eu queria ser promovido pelo diabo. Para subir de escalão, para ser o maior adorador do diabo em Nova York. O diabo tornou-se meu pai. Substituiu meu pai porque orava e pedia que eu matasse. Aos 33 anos de idade, o meu pai levou um tiro no rosto, enquanto eu estava numa discoteca. Foi uma mulher e nem sequer era dele. E o diabo matou e disse: eu tirei o velho para manter o novo. E o diabo tornou-se meu pai. Havia uma discoteca e meu pai morreu ali, aos 33 anos de idade, e nós vivíamos ali. Eu lembro-me que quando eu tinha 11 anos, havia uma loja na esquina. Vi um homem ser alvejado na rua, o tal que eu vi quando fui buscar o leite. Fui subindo de posto de adoração ao diabo. Fui subindo acima de principados e demônios, até o ponto em que já me sentava e falava com o diabo como eu estou falando com você hoje. E o diabo manifestava-se em forma humana. A presença entrava no quarto e eu falava com o diabo a noite inteira. Eu ia a clubes noturnos à procura de pessoas para recrutar para o lado negro. Eu contava às pessoas o seu futuro, as suas vidas, coisas que elas faziam, coisas que lhes iam acontecer, e eles não faziam a mínima ideia de quem eu era. Eu simplesmente tinha poderes demoníacos, tinha sede de sangue. Eu matava animais e bebia o sangue todas as semanas. Se eu não tivesse tempo e nem dinheiro para comprar o animal, eu cortava-me e bebia o meu sangue. O círculo de pessoas que estavam comigo eram doutores, advogados, diretores de escola, juízes, policiais. Eram todos metidos em bruxaria. Até cantores hoje em dia, muitos famosos. Eu colocava principados numa região para controlar, demônios no chão para operar, para atacar a igreja, para conter o crescimento da igreja, para diminuir as oportunidades de pessoas se salvarem. Eu podia estar bêbado, sair de uma discoteca, ser possuído por demônios
e metia-me no meio da rua e dizia: Deus, venha cá, vá, queres um pedaço disso? Queres levar na cara? Queres que te cuspa na cara? Vem aqui para baixo e me encare. Eu casei-me no Dia das Bruxas. Eu tive um casamento diabólico no Dia das Bruxas. Todos os demônios e principados das diferentes regiões do mundo vieram ao meu casamento. Nenhum humano veio ao meu casamento. Tinham medo. Foi uma loucura. Enviei convites e ninguém apareceu. Está entendendo? Não houve prendas. Mas demônios vieram ao meu casamento. Batizaram o meu casamento. A minha mulher era bruxa e eu era bruxo. E a minha filha nasceu e eu estava a treinando para que ela fosse bruxa também. Eu lembro da primeira vez que eu ia sacrificar o meu primeiro ser humano. O diabo apareceu no banco do meu lado, no meu carro, e perguntou: Você me ama? Eu respondi: Claro que te amo, pai. E disse: Tem um rapaz no telhado. Ele vai tentar matar-te e levar o teu dinheiro. Por isso, mata-o se me amas. Então eu fui lá em cima. Eu vivia no quarto andar. Lembro? Fui lá e ele estava escondido atrás das escadas. E esse rapaz tinha uns 2 metros, uns 100 quilos. Eu estava semi-possuído. Senti o demônio entrar em mim. Já não era mais eu. Eu ia arrastá-lo até o meu apartamento e esfaqueá-lo no pescoço, porque eu tinha um caldeirão de 50 quilos ou mais. E tinha tipo 9 machetes nele e facas, com as quais cortava os galos. Mas quando eu ia agarrá-lo para o levar para o apartamento, ele fugiu das minhas mãos e desapareceu. Saiu do prédio. Ele foi rápido e desapareceu. Foi-se e eu não pude agarrá-lo. Fiquei desapontado que eu não consegui cumprir o meu primeiro sacrifício humano. Não me interessavam quem eram as pessoas, quem conheciam, qual era a religião. Não me interessavam como chamavam a si próprios, católicos, cristãos, crentes. Não me interessava. Eu matava, a menos que tivesse uma verdadeira relação com Jesus Cristo. A senhora que vivia no andar de baixo veio até mim e disse-me: O meu marido está me traindo. Quero que lances um feitiço e a mates. Quanto queres por isso? Eu disse: Já volto. Vou falar com o diabo e depois digo. Volto daqui a uns dias. Então a senhora voltou. O diabo disse-me o que fazer. Compro uma caixa preta, 21 velas pretas, uma imagem da senhora que queres morta. Coloque na caixa para fazer a bruxaria, para matar a senhora. E dentro de 21 dias ela vai morrer. Daqui a 21 dias será o seu funeral. Então, quando a senhora voltou, eu disse: Vou lhe cobrar 9.000 euros para matar essa senhora. Ela disse: Claro. Eu disse: Sabe o que mais? Eu conheço você. Tem sido boa para mim. Eu vou às suas festas. Dê-me 6.000 euros e eu vou fazer um desconto. Quando essa senhora estava saindo, ela me disse: Ela é cristã. Eu disse então: Mato-a de graça. Não precisa de dinheiro. Mato-a de graça. Vou ensinar uma lição a esses cristãos. Eu não quero o seu dinheiro. Vou matá-la de graça. Então eu fiz o voodoo, a bruxaria. Em 21 dias a senhora não morreu. Um mês passou, a senhora não morreu. Eu estava a pensar: uau, o que está acontecendo? A minha reputação estava em jogo. Então eu chamei o diabo, aumentei a bruxaria para que ela morresse durante a noite. Nada aconteceu. Eu estava em casa sozinho e o diabo apareceu. Senti a presença dele entrar. E o diabo me disse: Temos que abortar o plano. E eu disse: Mas a minha reputação está em jogo. Como assim abortar o plano? Sou um feiticeiro. Se não matar a senhora, vão pensar que eu não tenho poderes. O diabo disse: Não entendes, o Deus que ela serve disse para eu deixá-la em paz, não lhe toques. E eu perguntei: Que Deus é esse? Ele respondeu: O Deus que ela serve. Então eu fiquei tão zangado e disse: Mas vamos tentar mais uma semana, vamos matá-la. E ele disse: Não, o Deus que ela serve disse para deixá-la em paz. Com toda a bruxaria que eu lancei, ela deveria ter morrido em 21 dias.
Lembro-me que o grupo de Nick Cruz veio ao meu bairro, o ex-líder de gangue que virou pastor. Chamavam-se Tréguas e andavam de bairro em bairro para evangelizar. Eu fui atrás desse grupo para os destruir. Muitos jovens, tipo 18, 19, 16, 20 anos. E eu pensei, como se atrevem a tocar essa porcaria no meu bairro? Hoje eu chamo de adoração. Eu disse, vou destruí-los, vou atrás deles. Esses... Então, quando eu ia me aproximando do sítio onde eles estavam, quando eu ia me aproximar, havia uma parede de fogo à sua volta. Eu não podia entrar. Algo me empurrava para trás. Sempre que eu tentava atirar forças do mal, algo me empurrava para trás e eu nunca toquei nos pequenos. E pensei, há algo aqui, algo não está certo. Então fui-me embora. Não quis me meter com eles. Ok, vou deixá-los ganhar dessa vez. Então muitos espíritos estão nos observando agora mesmo, nesse momento. Claro que estão a nos observar, mas nós estamos protegidos. Não há nada como o sangue de Jesus, irmão. Não há nada que nos possa tocar. Temos uma cerca de proteção à nossa volta e podemos entrar em qualquer lugar. Podemos colocar os demônios para correr. E não há nada que o diabo possa fazer. Eu tinha tanto dinheiro, belos carros, belas mulheres, eu tinha tudo. Eu vivia num mundo que os meus vizinhos viviam com medo de mim. Eles diziam, não se meta com aquele homem, senão ele mata a sua família. Não precisa de arma, ele mata a tua família enquanto dorme. O meu pai era espetacular. Ele dava-me poderes que eu não podia imaginar. Dava-me poderes que faziam as pessoas me temer. A polícia, os seguranças tinham medo. Quem sabia quem eu era, eles me chamavam de filho do diabo. Ele coloca cristãos de joelhos não para orarem, mas porque não tinham poder. Não que o seu Deus não fosse todo-poderoso. Não me entendam mal. Deus é todo-poderoso. O recipiente é que era fraco. O recipiente não tinha vida de oração. O recipiente não tinha uma verdadeira relação com Deus. Havia uma forma divina na pessoa, mas nenhum poder. A pessoa era fraca, não tinha nada a seu favor. Tinha uma Bíblia, mas nenhuma conexão com Jesus Cristo, porque viviam fora da sua vontade, das suas promessas e fora do seu propósito divino. Então eu a possuía, tinha como escravo, a partia e a amaldiçoava. E fiz o mesmo a cristãos atrás de cristãos, família atrás de família, igreja atrás de igreja. Persegui tudo que representasse a cruz de Jesus Cristo. Tive contato com demônios na África, em Miami, em Nova York, os principados que controlam os cruzamentos. Eu não tinha consciência. Eu lembro-me que lancei um feitiço no meu irmão e coloquei-o na prisão por 5 anos. Fiz isso com meu próprio irmão, a minha carne e sangue. Fiz-lhe uma bruxaria e o meti na prisão por 5 anos. O meu irmão era um feiticeiro, entrou na minha casa armado e o demônio saltou-lhe para cima. Ele correu para casa, não aguentava as dores no estômago. A minha mãe é testemunha disso. Eu fiz tantas cerimônias com meu corpo. A última que eu fiz, eu não só vendi a alma ao diabo, mas também tive que engolir pólvora com sangue animal. É uma cerimônia chamada Sanse. É uma cerimônia haitiana e francesa. E fazem essa cerimônia com um demônio, para que quando se vai à casa das pessoas e se come, eles não podem te amaldiçoar. Eu fiz todas as cerimônias que se pode fazer. Eu ia à igreja dos demônios e todos os anos havia uma reunião secreta. Todos os altos feiticeiros e bruxos se juntavam para discutir que principados mandaríamos embora e quais traríamos para dentro da região. Éramos mais organizados que a igreja. O reino das trevas é mais organizado que a igreja de Jesus Cristo. Nós sabíamos como fazer cerimônias,
Como nos preparar para o próximo ano, quando cristãos nem conseguem ir à igreja e orar durante 1 hora? Quando cristãos nem conseguiam manter uma relação consistente com Deus? Eu até tirei uma sabática da feitiçaria e o diabo castigou-me, tirou-me a visão durante 1 ano. Já estava registrado na comissão de cegos, estava completamente cego. Estavam me treinando para andar com um cão-guia e uma daquelas bengalas que se usam para apalpar o caminho. A minha mãe tomou conta de mim por 1 ano. Os meus olhos pretos e uma névoa cinza caiu sobre eles. Estava completamente cego. Mas quando dei minha vida de volta ao diabo, após 7 cirurgias, o diabo devolveu-me a visão e pude voltar a ver. E esse foi o meu castigo, por tirar 1 ano de férias. O diabo disse: queres 1 ano de férias? Eu dou-lhe 1 ano de férias, e tirou minha vista. E esse era o mundo em que eu vivia. Se te metes com o diabo, ele mata-te e mata a tua família. Era um medo que me agarrava sem medida, que tu achas que não pode deixar essa religião. Os médicos não têm explicação para o motivo de eu ter perdido a vista. Entretanto, cristãos, quando eles fazem mal, quando às vezes falham o alvo e a única coisa que lhes aparece à porta é graça e misericórdia. E quando falhas ao diabo, ele mata-te. Um familiar. Eu lembro-me quando o diabo avisou uma senhora e disse: não pode estar com aquela pessoa. Mas ela não quis saber, porque estava apaixonada. O diabo possuiu um mendigo na rua. Ele pegou um martelo e bateu-lhe 17 vezes na cabeça e matou-a. Um dia eu estava sentada em casa e foi espetacular. Eu tinha chegado da discoteca, estava sentado vendo televisão, um programa onde as pessoas espancavam. Eu gostava disso e estava rindo. E pela primeira vez eu ouvi uma voz que me dizia: filho, estou a chegar. O que vais fazer com a tua vida? Uma voz que parecia gritada do outro lado da sala, falando comigo. E eu pensei que era a televisão. E eu disse: não, isso não pode ser a televisão. Essas pessoas estão a lutar. Eu conhecia a voz do diabo. Eu sentava-me a falar com ele, assim como nós estamos agora. Ele aparecia em forma humana, entrava aqui e a atmosfera mudava. E ele sentava-se e falava com a minha consciência. E eu respondia e falávamos a noite inteira. Eu o conhecia como tu conheces a parte de trás da tua mão. Eu conhecia todo o demônio, todos os principados que controlavam a região, que controlavam tudo na América, que controlavam tudo no Canadá, todos os principados que comandavam todo o oculto. O Ica, Nova Era, budismo, islamismo, santeria, espiritualismo. Eu conhecia todos os principados que comandavam. Eu tinha um contrato com todos eles. Todo demônio no chão. O diabo Jezebel. Eu tinha demônios que nem adianta eu dizer o nome porque você não saberia quem era. Conhecia todos pelo nome. E essa voz era bem diferente de qualquer outra voz. Aquela voz vinha do nada, vinha do ar. Entrei em choque e depois tive uma visão do outro lado da sala, que o céu estava em chamas e as pessoas lá embaixo corriam em busca de cobertura. Mas não havia cobertura, não havia onde se esconderem. Eu não queria ver aquilo. Balancei a cabeça e desapareceu. Mas depois eu fui dormir. Entrei no sono profundo, como se me tivessem fechado os olhos. E eu acordei num comboio. Acordei num comboio cheio de pessoas. Não podia acreditar que estava num comboio. E esse comboio ia mais depressa do que qualquer coisa imaginável. Nunca andei em algo tão rápido nesse mundo. E fui parar no inferno. Jesus me levou ao inferno. Quando eu lá cheguei, as portas se abriram e houve um estrondo, um eco inexplicável. As portas abriram e um calor que não vinha de lado nenhum, em específico. Pensei que ia sufocar por conta do calor.
Eu saí do comboio e as pessoas do comboio não tinham rosto, mas conseguia ver o medo nelas, o impacto do medo nessas pessoas que sabiam que iam para um lugar de onde nunca iriam voltar. Esse lugar estava lotado e eu só pensava, não posso morrer aqui, isso não é para mim, não nasci para vir parar aqui. Eu dizia isso para mim mesmo, eu não nasci para estar aqui. Então eu tentava procurar por um túnel no inferno. Eu corria pelos túneis do inferno tentando achar uma porta, talvez uma janela, talvez houvesse um buraco por onde eu pudesse sair, voltar à realidade, mas não havia buraco algum. E quanto mais eu entrava pelos túneis, mais o medo me consumia, mais sofrimento eu ouvia. A escuridão parecia ao meu redor, um medo que me tomava como uma peça de roupa, um medo, uma coisa incontrolável. Não ter controle sobre aquilo, algo que te agarra e não te larga mais. Eu não conseguia ver um palmo na minha frente, mas eu ouvia lamentos, vozes de choro, como o choro de uma criança e de um animal ao mesmo tempo. É indescritível. Havia calor e um cheiro como se eu estivesse nos esgotos de Nova York. Mas pior que isso. Então eu cheguei a uma parte do túnel e o diabo apareceu. Ele disse, eu era o teu pai. Falou comigo em línguas demoníacas. Eu era o teu pai. Eu te dei tudo, tomei conta de ti. Abençoei-te, protegi-te. Matei pessoas por ti. Fiz tudo por ti. Dei-te poderes, dei-te um nome no reino das trevas. Dei-te um nome quando pessoas vinham contra ti, eu as destruía, porque eu sabia que serias o recipiente que eu ia usar para mover o meu reino na terra. E agora queres me deixar? Agora queres me trair? Em línguas demoníacas, e eu a responder em línguas demoníacas também. E disse-lhe, não, eu não vou te deixar, só estou confuso, não sei o que se passa. Ele disse, não, eu sei o que você vai fazer. Tu vai me deixar, vais expor a minha religião, vais expor quem eu sou e como trabalho no reino espiritual, porque eu contei-te coisas que nunca contei a ninguém. Eu mostrei-te coisas, confiei em ti coisas que precisava que soubesses, para que pudesses aumentar o meu reino, porque eu queria usar-te de várias maneiras. E quando ele ia agarrar-me para me destruir, a cruz de Jesus Cristo apareceu no inferno. Não sei como uma cruz de 1 metro apareceu no inferno, enquanto eu estava ali de calção e t-shirt. E quando eu peguei a cruz e a coloquei nele, o diabo derreteu como se fosse uma criança. Uma criancinha derreteu e caiu no chão, sem poder algum. Então aproveitei essa oportunidade e corri para dentro do túnel, na esperança de que houvesse uma porta. Não havia nenhum lugar que eu pensasse, vou conseguir sair daqui. É isto, é o fim. Eu tinha um medo que me agarrava, era indescritível. Eu nunca tinha me sentido assim, nunca havia sentido aquele desespero. Era o contrário do que o céu é. Era o contrário da felicidade, o oposto da paz. Era o oposto da vida, era um lugar de tormento. Era um lugar onde a minha família jamais saberia onde eu estava. A minha filha não saberia que eu estava ali. Como me encontrariam? De que maneira? Então, à medida que eu ia mais fundo pelos túneis do inferno, na esperança que houvesse uma porta, uma rachadura, por onde eu pudesse sair, o diabo apareceu outra vez. Ele disse, agora eu vou te destruir. Então, em línguas demoníacas, eu disse, eu tenho as marcas do contrato que impedem que eu seja destruído. Ele disse, louco, fui eu quem te deu essas marcas. Essas são as provas de que você me pertence. Ninguém te tem, você é meu. E tu vais viver para mim ou morres. E ele ia me agarrar uma segunda vez. E eu pensei, pronto, é agora. Ele ia me agarrar. A cruz de Jesus Cristo apareceu no inferno novamente.
Não há amor maior que a cruz que apareceu no inferno por um pecador como eu. Então, quando Davi diz, se fizer no inferno a minha cama, ele sabe que eu estou ali. Graça e misericórdia apareceram no inferno onde eu estava. Graça e misericórdia tem um plano para a minha vida, para os meus indizíveis e egoístas feitos demoníacos, atos arrogantes e egocêntricos. Estando eu no inferno, arrumado, Jesus Cristo amou o desajeitado e disse, eu tenho um plano para ti, eu te amo mais do que podes imaginar. E apareceu no inferno. Quando eu acordei, o meu espírito voltou ao meu corpo. Eu levantei-me e dobrei meu joelho para Jesus Cristo. Tinha montes de bruxaria em casa, joguei tudo fora, joguei fora a religião, joguei fora tudo que tinha a ver com a escuridão. Pessoas do Haiti, de Cuba, de Miami, de Nova York, disseram, temos que matá-lo, porque ele sabe demais. Temos de destruí-lo, temos que matá-lo, ele sabe demais. Ele não é mais um dos nossos. E vieram matar-me, vieram e fizeram o seu melhor. Tentaram me matar no meu sono e durante o dia. Até que, uma certa noite, demônios apareceram e me atormentaram por 30 dias. Agarraram minha garganta, levantaram-me da cama. O quarto ficava frio. Eu estava deitado e sentia outra pessoa deitada do meu lado, completamente gelada. Eu olhava do lado e sentia a presença de outra pessoa. Por 30 dias atormentando-me e torturando-me, tentando roubar a minha mente, tirar a alma do meu corpo, tentando arrancar o espírito do meu corpo. Eu tremia de noite, como eu nunca antes. Por 30 dias eu chorava alto, eu não sabia como orar. Eu dizia, Jesus, Jesus, Jesus. Eu não sabia como. Vou tentar orar como a minha irmã. Ouvi ela orar na igreja dessa forma. Eu pegava todas aquelas orações para tentar lutar pela minha vida. E um dia eu estava na igreja a adorar a Deus e eu perguntei, Senhor, por que deixas isso me acontecer? E um dia eu ouvi uma voz. Eu queria saber o quanto me amavas. Queria saber o quanto confias em mim. E nunca mais eu fui atormentado pelo diabo. E tornei-me um evangelista para Jesus Cristo. Estou há 14 anos servindo ao Senhor e não o trocaria por nada no mundo. Eu sei que na Avenida Aleluia há uma mansão para John Ramírez. E um dia ele vai me dizer, bem-vindo à casa, bem está servo fiel. Eu digo-vos, não há nada que abarle minha relação com Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, o meu começo e o meu fim. Nenhuma arma se levantará contra mim. Eu morrerei quando Jesus disser, podes ir para casa. Não por causa de nenhum bruxo, nenhuma pessoa, ou voodoo, encantação, nada disso me pode separar do amor de Deus. 100.000 euros em bruxarias, vender a minha alma, marcas aqui ou marcas aqui, mas a maior marca está aqui, o amor que tem pela cruz, e nada mais do que a cruz de Jesus Cristo. E digo-vos isto, eu estava amaldiçoado, tornei-me abençoado, porque o que estava abençoado tornou-se maldição por mim, para me salvar. E eu mudei de pai, e o meu pai senta-se no topo do universo e ama-me mais do que posso imaginar. Esse amor agora eu posso dar à minha filha. Minha filha hoje é uma cristã nascida de novo, graduada com um mestrado em psicologia. E eu sei que Deus vai usá-la de uma maneira incrível, porque o bastão que eu tinha, passei para ela. O bastão certo dessa vez. Sei que ela vai fazer um trabalho melhor do que o pai. E antes de eu deixar a terra, as pessoas vão saber que John Ramírez esteve aqui, porque ele serviu ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Após entregar sua vida a Cristo, John Ramírez juntou-se à igreja da Times Square, em Nova York. Foi disciplinado pelo pastor Dave Wilkerson até a morte dele em 2011.